Olá pessoal, neste vídeo irei apresentar a solução de uma equação diferencial ordinária que possui uma função degrau como termo fonte. Para isso, primeiro temos que determinar qual que é a transformada de Laplace de uma função degrau. Para tanto, utilizamos a definição da transformada de Laplace e a definição da função degrau. Determinamos dessa forma que a transformada de U de t menos a é igual ao exponencial de menos as sobre s. Temos ainda do segundo teorema de desvio que a transformada de f de t menos a vezes U de t menos a é igual ao exponencial de menos as vezes f de s. E que o inverso dessa expressão, ou seja, a transformada inversa do exponencial de menos as, f de s, é igual a f de t menos a, U de t menos a. Uma fórmula adicional bastante útil é que a transformada de Laplace de f de t vezes U de t menos a é igual ao exponencial de menos as vezes a transformada de f de t mais a. Para aplicar esses conceitos, iremos utilizar o seguinte problema: determinar a resposta de um sistema massa-mola amortecido sobre a ação de uma onda quadrada. Então, nós temos um modelo que é a derivada segunda mais 3 vezes a derivada primeira mais 2 vezes o y é igual a r de t. O deslocamento inicial, ou seja, y0 é igual a 0, e a velocidade inicial da mola, ou seja, a derivada de y em t igual a 0, também é igual a 0. A nossa expressão r de t é dada por esse gráfico, ou seja, a nossa força que está sendo submetida à massa, entre 0 e 1 eu tenho uma força nula, entre 1 e 2 a força é unitária, e acima de 2 essa força volta a ser nula. Com isso podemos reescrever o modelo como derivada segunda mais 3 vezes a derivada primeira mais 2 vezes o y é igual a U de t menos 1 menos U de t menos 2. O lado direito justamente expressa o que é mostrado no gráfico. Então, para resolvermos esse modelo, nós temos que resolver a derivada segunda, cuja a transformada de Laplace a gente já conhece, s ao quadrado, transformada do y, que aqui é denotado pelo y maiúsculo, menos y em 0, menos derivada de y também em t igual a 0. Temos ainda 3 vezes a derivada de y, que é 3 vezes s vezes o y maiúsculo, menos o y em t igual a 0, mais 2 vezes a transformada do y, que é 2 vezes o y maiúsculo, igual a transformada de U de t menos a gente já viu, que é dado por exponencial de menos as sobre s. Se o a é igual a 1, nós temos exponencial de menos 1s, ou simplesmente menos s, sobre s. E menos a segunda parcela do lado direito, exponencial de menos 2s sobre s. Então, trabalhando o lado esquerdo dessa expressão, onde os termos destacados em verde são todos iguais a zero devido às condições iniciais do nosso problema, nós podemos colocar o y maiúsculo em evidência e teremos s ao quadrado mais 3s mais 2 vezes o y maiúsculo, e no lado direito não fizemos nenhuma alteração de momento. Próximo passo é dividir ambos os lados por s ao quadrado mais 3s mais 2. Dessa forma teremos o y maiúsculo isolado no lado esquerdo, e no lado direito teremos exponencial de menos s sobre s vezes s ao quadrado mais 3s mais 2, e menos exponencial de menos 2s sobre s vezes s ao quadrado mais 3s mais 2. Os termos do denominador dessas duas frações podem ser decompostos em s vezes s mais 1 vezes s mais 2, em ambas as frações.
ou ainda colocando em evidência o exponencial de menos s na primeira fração e o exponencial de menos 2s na segunda, nós temos em ambas as frações 1 sobre s vezes s mais 1 vezes s mais 2. Com isso, é esses termos em vermelhos, que são por coincidência iguais, que nós teremos que resolver com frações parciais. Então, nós queremos saber quem são os valores de A, que é dividido por S, mais o valor de B, que é dividido por S mais 1, mais o valor de C, que é dividido por S mais 2, que satisfazem essa igualdade. Para isso, colocaremos S vezes S mais 1 vezes S mais 2 como denominador do lado direito, porque é o mínimo múltiplo comum desses termos do lado direito. E teremos a divisão desse denominador por S, vezes o A, vai nos fornecer A vezes S mais 1 vezes S mais 2. A divisão desse denominador por S mais 1 e multiplicando por B vai nos fornecer B vezes S mais 2. E a divisão desse denominador por S mais 2 e depois multiplicando por S vai nos fornecer C vezes S mais 1. Organizando os termos do numerador, nós temos uma igualdade dos denominadores, logo teremos que também ter uma igualdade dos numeradores. Com isso, temos que 1 tem que ser igual a A vezes esse polinômio, mais B vezes esse polinômio, mais C vezes esse polinômio. Ou ainda que os termos de mesma ordem sejam iguais em ambos os lados da igualdade. Aqui destacamos os termos em azul, como os termos que não possuem S, ou seja, que são constantes tanto na direita quanto na esquerda, onde temos que 2A vai ter que ser igual a 1 para satisfazer a igualdade entre os polinômios, tanto da direita quanto da esquerda. Temos dos termos que possuem produto com o S, que 3A mais 2B mais C tem que ser igual a zero, porque no lado esquerdo a gente não tem nenhum termo que possui S. E ainda os termos em vermelho, A mais B mais C também tem que ser igual a zero, novamente porque no lado esquerdo da igualdade a gente não possui nenhum termo com S ao quadrado. Resolvendo esse pequeno sistema algébrico linear, determinamos o valor de A igual a 0,5, o valor de B igual a menos 1 e o valor de C também igual a 0,5. Com isso, determinamos que 1 sobre S vezes S mais 1 vezes S mais 2 é igual a 0,5 sobre S, menos 1 sobre S mais 1, mais 0,5 sobre S mais 2, simplesmente substituindo os valores de A, B e C na expressão no início desse slide. Agora nós podemos substituir toda essa fração por essas três frações no nosso problema de valor inicial. Com isso, nós temos que o y maiúsculo é igual ao exponencial de menos s, que antes era multiplicado por essa fração. Agora a gente pode escrever como essa fração em três parcelas. 0,5 sobre s, multiplicando por exponencial de menos s. 1 sobre s mais 1, também multiplicando por exponencial de menos s, agora com sinal negativo. E exponencial de menos s multiplicado também por 0,5 sobre s mais 2. Essas mesmas frações também são multiplicadas pelo exponencial de menos 2s nesses últimos três termos dessa soma. Agora conseguimos aplicar a transformada inversa no nosso problema, utilizando a seguinte expressão: transformada inversa de uma exponencial de menos as vezes f de s é igual a f de t menos a vezes o de t menos a. Ou seja, eu tenho exponencial de menos as nesses três primeiros termos. Eu vou me preocupar quem que é a transformada de 0,5 sobre s, ou de 1 sobre s mais 1, e também de 0,5 sobre s mais 2.
e aplicar o devido desvio em ambas as transformadas inversas. Assim temos que y de t é igual a 0,5 vezes u de t menos 1, menos exponencial de menos t menos 1. Observe que esse menos 1 ele aparece devido a essa fórmula. Ok? O mesmo desvio que eu tenho no u, eu vou ter que ter na f de t. E o 0,5 exponencial de menos 2, t menos 1, também com o desvio menos 1. E a segunda parte, que são os últimos três termos, nos fornecem 0,5, u de t menos 2, dessa parcela. Dessa segunda parcela, eu tenho exponencial de menos t menos 2, u de t menos 2, e da última parcela, menos 0,5, exponencial de menos 2t menos 2, u de t menos 2. Organizando esses termos, nós temos esses termos que são multiplicados por u de t menos 1, menos esses termos que são multiplicados por u de t menos 2, que fornece a solução do nosso problema de valor inicial. Graficamente, nós temos aqui a condição do termo fonte, que é 0, 1 e depois novamente 0. E juntamente com isso a gente tem o gráfico da solução, que enquanto eu não tinha perturbação no meu sistema, eu tinha deslocamento 0. A partir do t igual a 1, quando eu inicio a perturbação do meu sistema constante, eu começo a ter resultado no deslocamento. Esse deslocamento se propaga, teoricamente, de forma infinita. Então esse é o resultado e finalizamos o nosso vídeo.